questões em inglês, né? Oi, gente, bom dia, como vocês estão? Gente, ontem eu acabei não conseguindo terminar de estudar, não consegui nem terminar um assunto, não tava com sono, poderia ter ficado mais por mim, sim, né? Mas por conta dos meus pais, eu acabei só estudando um pouco e hoje eu vim continuar estudando aqui com vocês. E talvez dê mais de um dia, talvez, como é bastante conteúdo que eu quero estudar, talvez tenha um terceiro dia, né, pra mim estudar. Talvez eu faça isso de noite, talvez eu faça amanhã. Mas o importante é eu conseguir estudar tudo o que eu quero. Ontem eu também fiz chimarrão pra tomar. Eu tinha separado uma garrafa de água, só que eu acabei não tomando. E eu decidi... Gente, eu vou até tirar o plástico aqui. E eu decidi hoje tomar água, né, por conta que tá calor. Ontem já não tava tanto assim, que eu nem precisei ligar o ventilador. Mas hoje tá muito calor, então eu vou tomar água gelada. Porque ontem eu tomei chimarrão, então hoje eu tomo água. Enfim, gente, eu vou terminar de copiar o que eu tava copiando de inglês. E eu quero mostrar pra vocês aqui, né, porque não adianta nada eu copiar e não praticar, né. Então eu preciso falar também, pensar. E aí assim eu consigo mostrar pra vocês o que eu aprendi. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês, espero que vocês estejam me ouvindo, tá bom? Que a minha unha, gente, aconteceu um problema, que era pra mim estar com a unha feita, né, nesse vídeo que é extremamente importante. Mas acontece que eu decidi de última hora, então tipo, eu falei, não, dia tal eu vou gravar vlog estudando, porque eu vou estudar. Não, gente, eu literalmente falei, nossa, hoje eu tô com vontade de estudar, nossa, eu preciso estudar, então foi o que eu fiz. Só que acontece que a minha unha, gente, ela está assim, não é sujeira, gente. É o esmalte azul royal da Impala, gente, que acontece que eu acabei tirando ele. Só que azul royal mancha muito e é muito difícil de sair. E eu não tinha acetona, gente, removedor de esmalte eu não tinha. E eu tive que ir na casa da minha bisavó pra pegar, pra tirar. E acontece que, tipo assim, gente, eu sempre deixei sair com o tempo, né, lavando a mão, tomando banho, essas coisas. E aí ia saindo, gente. E aí, como vocês sabem, esse esmalte azul, ele mancha muito, gente. Então, por favor, gente, não liguem, porque isso aqui não é sujeira, gente. É que realmente fica nos cantos e não tem como sair. Luísa, mas eu sei tirar. Você sabe, eu não sei, gente, eu não sei. Então, me deem dicas, tá? Se vocês tiverem afim. Porque eu realmente não tinha como. E também eu, tipo, só tinha o algodão. Então, eu até tentaria passar alguma coisa. Só que eu também nem tenho mais o acetona, né, no caso. E aí ficou assim, gente, mas por favor, não liguem, tá? Pra minha unha, que não é sujeira, gente, é esmalte. Essa aqui principalmente tá horrível, né, gente? Que horror. Mas enfim, gente, o assunto que eu tô estudando em inglês, como vocês viram,
é preposições, conjunções e artigos, que são em inglês, né, no caso. Gente, esse assunto que eu tô estudando foi por conta do motivo que quando eu tava treinando meu inglês no dia a dia, eu não sabia usar essas coisas, porque eu não sabia, eu realmente não sabia, não sei usar isso, porque eu não lembrava de nenhum e, tipo, o que eu conhecia era muito pouco. Então eu decidi me aprofundar mais pra mim saber, pra eu conseguir montar frases em inglês, que é muito importante saber tudo isso. O que seria isso? Seria, tipo, em, antes, depois, durante, desde, até. Aí tem outras aqui, uma, e, ou, mas, então, porque, embora, se. E são essas coisas que juntam a gente pra montar frases, entendeu? Então elas se juntam pra montar frases em português e assim no inglês também, em inglês. Acaba que eu não sabia, gente, então eu decidi, não, eu vou ter que aprender isso pra mim conseguir montar minhas frases em inglês, porque senão eu não ia conseguir. Só que tem muitas frases que não tem isso, mas tem bastante que tem. Vamos supor, olha, vou dar um exemplo pra vocês. Exemplo, and after school, a girl come to talk to me. No exemplo, no a girl, o a é um artigo, entende? Que é o uma, entendeu? Então são essas coisinhas que são muito importantes nas frases que eu não sabia, então eu tô me dedicando a aprender agora. O after também é uma preposição também, mas eu já sabia. Os artigos eu já tinha estudado, a, am e de, que são a, ou uma, am, uma antes de som vogal, e de é o, a, os, a, e. Os artigos eu já sabia. Conjunções são as que eu mais sei também. And, or, but, so, because, if, a gente, although, embora, if, se. Tem algumas preposições, que são preposições de lugar, né? Essas aqui não tanto. Of, in, on, at, before, after, during, since, and until. Esses três eu tenho que aprender a pronunciar. Every day I brush my hair, I brush my teeth, I wash my face, and I take a shower, sometimes not. Brincadeira, gente. The French don't take baths every day, so why do I have to take it? I don't know. Brazilian things anyway. Frase que tem muito, uma frase que tem muito não, uma frase que eu conheço que tem bastante dessas conjunções, preposições, essas coisas, é vamos passar para o próximo, que é let's move on the next one. Gente, é tanta coisa que eu não consigo nem falar. Eu não conheço, mas eu não sei falar, tá? Let's move on the next one. Let's move on the next one. Gente, é muito difícil falar porque tem muito. Tem on, to, the, e aí next one. Tem três, uma atrás da outra, eu não consigo falar. Let's move on to the next one. Let's move on to the... Acabou. Let's move on the next one. Let's move on to the next one. Acabou, gente, cala a televisão. Enfim, gente, vamos para o próximo assunto, porque isso daqui, gente, eu vou revisando na semana, né, do inglês, senão eu vou ficar até amanhã no mesmo assunto. O próximo assunto que a gente vai estudar, eu não queria ter chegado, Luísa, nossa, vamos ficar no inglês, pelo amor de Deus. Deixa eu tomar água que eu tô com sede. Faz um camelo. Enfim, gente, chegou, mas eu não queria... eu vou revisar inglês só mais um pouco e aí depois... gente, te falar logo, matemática. Gente, eu não aprendo matemática, não entendo matemática desde o 6º ano, entendeu? Não sei como é que eu passei de ano.
Gente, finalmente terminei de estudar matemática. Finalmente estudei duas matérias, graças a Deus. E já é quase 4h30, né? 4h24 agora. E, gente, eu fiz expressões algébricas porque foi o último conteúdo que eu me lembro que eu estudei no 9º ano, né? E aí, como a gente estudou expressões algébricas, eu tava pensando, eu vou estudar algum conteúdo novo pra, né, tá pronta já pro ensino médio, pro 1º ano. E aí eu pensei, e eu falei, não. Porque, tipo assim, eu tenho outras coisas pra estudar. E aí, tipo assim, quando o professor passar o conteúdo, aí eu deixo pra estudar, né, que daí eu já vou ter mais uma ajuda, assim. E é melhor, né, eu saber aquilo que eu não lembro do passado, porque é bastante coisa, do que alguma coisa nova, entendeu? Que eu ainda vou aprender. Então eu vou deixar assim do jeito que tá. Uma pausa, né, mais longa, pra ver se eu continuo estudando de noite, outra hora, ou se eu tiver com vontade, eu estudo mais um pouco mais tarde. Eu vou estudar um conteúdo muito legal, que é mais pro meu conhecimento geral, que é sobre política. Sim, gente, vou estudar sobre direita, esquerda, é mais porque eu quero, sabe, entender melhor, dominar mais o assunto, porque eu acho muito inteligente quem sabe falar bastante sobre isso, e eu acho um assunto bem legal, inclusive, né? Gente, inclusive eu enchi a garrafa pela 2ª vez e já tá acabando. E, pela 2ª vez até que não é muito, né, porque a garrafa é pequena. Mas, gente, eu vou encher de novo a garrafa. Eu vou dar uma pausa mais longa pra arrumar a casa. E aí depois eu volto. Oi, amigas. Tudo bem com vocês, gente? Agora já são 15:11. Gente, como eu falei pra vocês, eu não sabia que hora eu ia conseguir voltar a estudar. Mas, gente, depois de eu arrumar a casa, eu fui tomar café, tomei banho, fui no culto também. E aí só agora eu acabei voltando. E agora eu vou ter tempo de continuar meus estudos. Já tô aqui com a minha garrafa de água. Ver das fontes mais confiáveis pra mim pesquisar tudo. E eu vou anotando também, né?